Podcast Clínica Cefaz by Amparo Saúde. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast do programa Longe Viver da Clínica Cefaz by Amparo. Eu me chamo Thaís, sou nutricionista da Clínica Cefaz by Amparo. Eu me chamo Andrei Cruz, sou médico de família e comunidade, inscrito no CRM de São Paulo 199334 e atualmente sou responsável técnico da Clínica Cefaz by Amparo. Este é o terceiro podcast do programa Longe Viver. O programa foi desenvolvido pela equipe dedicada da Clínica Cefaz by Amparo, com o objetivo de divulgar assuntos em saúde relacionados à temática de envelhecimento, debatendo sobre questões de aspectos biológicos, sociais, culturais e coletivos que envolvem o tema. No podcast de hoje, temos como temática o processo de envelhecimento. Então, gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta. Como definimos o processo de envelhecimento e quais mudanças esperamos encontrar durante esse processo? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Se a gente pegar pela definição da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela vai definir o envelhecimento como sendo um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico de deteriorização de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte. Então, apesar dessa definição da Organização Pan-Americana da Saúde, ela é mais uma questão de definição biológica, técnica. Eu acho que vale a pena a gente tentar ver o envelhecimento de duas maneiras. Eu gosto de dizer que o envelhecimento ele tem tanto uma manifestação individual quanto uma manifestação populacional. Então, falando um pouquinho sobre a manifestação populacional, a gente vai ter algumas tendências. Então, a manifestação populacional do envelhecimento pode estar relacionada tanto à parte da transição demográfica, onde a gente tem mudanças de estrutura e dinâmica familiar, ou mesmo a questão da transição epidemiológica, onde a gente começa a ter, em algum determinado momento, manifestação de outras doenças ou condições que são do tipo crônicas, né? Da mesma forma, quando a gente pensa em envelhecimento no aspecto individual, a gente pode dividir em aspectos psicossociais, então mitos, estereótipos, atitudes, mudanças de papéis, perdas, aposentadoria, ocupação do tempo livre, então todas essas questões que vão estar relacionadas à parte social, à parte comunitária, e a gente também tem os aspectos biofuncionais, que vão se dividir ali em senescência, senilidade e funcionalidade. Então, no podcast anterior, a enfermeira Lívia até chegou a comentar sobre a questão da senescência e da senilidade, sendo a senescência o processo natural de envelhecimento, de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos, assim como a senilidade, que, pelo contrário, no caso, vai ser uma condição de sobrecarga. Então, pode ser por doenças, estresse emocional, ou outras questões que vão acarretar, ou podem acarretar, em uma condição patológica. Então, seria o processo ativo de envelhecimento normal, digamos assim, seria a senescência, quando a gente tem o envelhecimento saudável dentro dos limites que já são previstos ali do organismo geral. Se a gente parar para pensar, quando a gente fala dessa diminuição de capacidade funcional no envelhecimento, a gente tem a infância e a adolescência, onde o grande objetivo é o crescimento e o desenvolvimento. A gente tem a vida adulta, onde o objetivo é manter o maior nível funcional possível. E quando a gente fala da maturidade, da velhice, a gente pensa de uma manutenção de independência e prevenção da incapacidade como objetivos dessa fase. Porque a tendência é a diminuição da capacidade funcional no envelhecimento. Então, nesse sentido, a gente pensando, existem alguns fatores que vão ser limitantes, que são os aspectos fisiológicos do envelhecimento. Toda pessoa vai passar por esse processo. Então, quais são esses? Né? São os aspectos orgânicos. Toda a celularidade ela vai diminuir, com uma redução progressiva e funcional dos órgãos. Então, a gente tem perda de reservas, maior limitação geral do organismo, diminuição da musculatura, especialmente das fibras do tipo 2, de contração rápida, né? Por exemplo, das mãos. A gente vai ter um processo de enrijecimento articular. Tem uma questão também relacionada à diminuição de espaço entre as vértebras, diminuição da água intracelular, tem maior propensão à desidratação fisiológica,
diminuição da massa celular, do tecido mineral ósseo, até da densidade corpórea. Assim como a gente tem aumento do tecido gorduroso, né, também vamos ter uma redução do peso dos órgãos e outras alterações, como alterações de marcha, que é o andar, no caso, né? Alterações de postura e alterações de equilíbrio. Então, essas são alterações que a gente considera que são fisiológicas, elas fazem parte do processo de envelhecimento. Podem estar aliadas a questões crônicas de doenças, podem, mas dentro de um processo normal de envelhecimento, a gente vai ter isso já como um padrão. Pensando ainda um pouquinho sobre isso, como que você acha que o processo de envelhecimento influencia nas questões nutricionais da pessoa idosa? Certo. Bom, o processo de envelhecimento traz várias alterações fisiológicas, como o doutor Andrei bem disse, e algumas delas são determinantes no estado nutricional, tais como a redução da taxa metabólica basal devido ao menor gasto energético e aumento do tecido adiposo, o que pode levar a um estado de obesidade, a redução da massa magra, o que pode acarretar em fragilidade ou sarcopenia, que seria a redução de massa magra com uma perda de funcionalidade, a redução das papilas gustativas da salivação, o que acarreta na redução de paladar e consequente inapetência, o que pode culminar em um estado de desnutrição, a perda ou redução da capacidade olfativa, o que também pode interferir no apetite do idoso, o acometimento por doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes ou a hipercolesterolemia, que é bem comum nesse público, e essas doenças, né, o fato de fazer dieta para essas doenças crônicas pode acarretar em alterações na alimentação habitual, que muitas vezes podem levar a um quadro de inapetência. Há também uma menor produção do ácido clorídrico, o que pode acarretar na redução de absorção de algumas vitaminas e minerais, a alteração no controle do esfíncter intestinal, o que pode levar à constipação, a redução de percepção da sede, o que pode levar a um quadro de desidratação, e também a dificuldade de mastigação, que pode ser por alguma lesão oral ou uso de prótese dentária. Perfeito. E nesse sentido, o que você acha que pode ser feito para trabalhar nesse processo e tornar o processo mais natural possível? Certo. Basicamente, é adquirir hábitos alimentares saudáveis que contemplem uma dieta balanceada e adaptada às necessidades clínicas e fisiológicas de cada idoso. Exemplificando, seria comer a cada 3 horas, comer com tranquilidade em ambientes tranquilos, mastigando bem os alimentos, controlar a ingestão de gorduras, evitando frituras, preparações gordurosas e alto consumo de óleos, consumir com moderação os alimentos fontes de gorduras saudáveis, como azeite de oliva, abacate, linhaça, quinoa, chia e demais oleaginosas, consumir fontes de cálcio, como leites e derivados, preferir os carboidratos complexos, como pães integrais, arroz integrais, legumes e verduras, evitar o consumo excessivo dos carboidratos simples, como pães e massas feitos de farinha refinada, doces e açúcares no geral, evitar alimentos industrializados e ter uma alimentação em maior parte baseada em alimentos naturais, reduzir o consumo do sal, evitar embutidos como linguiça, salsicha, salame e mortadela, hidratar-se bem, consumindo ao menos 2 litros de água por dia, escolher os alimentos e preparar as refeições de forma que seja confortável para a mastigação, investindo, se necessário, em preparações mais cozidas, desfiadas, moídas ou em formas de purê. E controlar o peso e os níveis de glicemia, pressão arterial e colesterol, procurando sempre a ajuda do seu médico ou nutricionista, caso esses valores estejam alterados. Bom, e agora eu pergunto para o Dr. Andrei, quais recomendações podem ser dadas para cuidados físicos e orgânicos durante o processo de envelhecimento?
Ótima pergunta. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que considerar duas coisas. Eu acho que são duas coisas que nós devemos, na verdade, evitar. Primeiro de tudo, evitar pensar que todas essas alterações que vão ocorrer com a pessoa idosa são decorrentes do envelhecimento natural. Algumas alterações elas podem ter manifestações de doença, outras coisas do tipo que a gente tem que levar em consideração, né? Outros distúrbios. Da mesma forma, a gente também tem que evitar tratar o envelhecimento natural como doença. A gente tem que ver o envelhecimento como um processo fisiológico natural. Então, algumas limitações elas vão ocorrer durante esse processo, como a gente já conversou. Para ter ideia, em 2019, o número de idosos no Brasil é em torno de 32,9 milhões, sendo que a previsão de 2060 é de 58,2 milhões de idosos, ou seja, 25,5% da projeção daquela população. De acordo com o IBGE, a tendência de envelhecimento populacional ela está se mantendo. Né? Então, o número de pessoas com mais de 60 anos é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. A gente já pode considerar isso. Também tem um estudo, que é o estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que são de pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que foi feita uma análise ali de 2015 a 2018 na cidade de São Paulo. A gente vê que 64,9% dos idosos não apresentavam limitações para desempenhar atividades gerais de rotina. 49,4% consideravam a saúde como muito boa e boa, e sendo que desses, 69,9% também tinham contatos sociais ativos, por e-mail, telefonemas, cartas, visitas a amigos, ou até mesmo convidar pessoas e parentes para casa. Então, a gente tem algumas doenças mais prevalentes dentro dessa população, que também foi visualizado dentro do estudo SAB, como hipertensão, doença osteoarticular, diabetes, doenças cardiovasculares ou osteoporose. Então, acho que vale a pena a gente conhecer o perfil do idoso que a gente tem hoje para a gente poder verificar também o que a gente pode ter de cuidados para essa faixa etária. Né? Então, sempre os cuidados eles vão ser voltados para a busca da capacidade funcional. A gente precisa ter cuidado de promoção da saúde, de prevenção de doenças, de reabilitação preventiva, de atenção primária e de suporte social. Então, falando especificamente da atenção primária, a gente tem algumas coisas que a gente tem que estar observando. Né? Uma delas é a questão da prática de atividades físicas. Elas têm que ser mantidas. Obviamente, não vai ser a mesma atividade física do adulto jovem, mas são atividades físicas que vão estar voltadas à questão do fortalecimento. Então, se a gente já sabe que a gente tem uma perda de massa magra, a gente tem que estar desenvolvendo e tem que estar trabalhando a questão do fortalecimento orgânico do corpo. A gente tem que ter e manter cuidados com questões de higiene, como assaduras, lesões de pele, ou até mesmo cuidados com a parte dentária, né? Questões voltadas à parte de alimentação saudável, como a nutricionista Thaís já falou para a gente, já conversou. Adaptações ambientais, elas devem ser feitas, sempre com o objetivo ali da gente estar prevenindo quedas, que também foi tema do nosso podcast, ou questão do estímulo do corpo e dos sentidos, cuidados com o sono, isso envolve toda a parte de higiene do sono, que também é alterada no processo de envelhecimento, e uma das outras coisas que também é muito importante, que muitas vezes não é falado em consulta, a questão das atividades sociais. Então, a gente tem que manter. Então, da mesma forma que a gente tem os outros cuidados com questões orgânicas e físicas do corpo, atividades sociais que vão estar ali influenciando no processo de cuidado com a mente, também são estímulos importantes que devem ser mantidos e devem ser cuidados ali no processo de envelhecimento. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje. Agradecemos a presença de todos, a atenção de todos e esperamos que vocês tenham gostado. Aguardamos todos vocês no próximo podcast do programa Longe Viver da Clínica Cefaz Baiem